Se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente sabe o que é Steven Universo. Tudo bem, cada caso é um caso, mas eu pessoalmente adoro Steven Universo. Isso porque eu era uma das pessoas que tinha visto ele na estreia aqui no Brasil. E foi uma experiência bem interessante, digamos assim. Sabe aquele episódio que o Steven fica cantando com o pai dele enquanto tem um freaking meteoro destruindo toda a Terra e sugando tudo que tinha na Terra pra dentro dele, lá ele. Daí início eles tinham que encontrar o canhão da Rose, eles conseguem, enfim. Eu acompanhei Steven Universo do início até o final. E eu ainda fiquei com muitas dúvidas, porque a série não explica certas coisas. Uma delas é por que as diamantes surgiram e como elas surgiram. E no meio de tudo isso eu encontrei uma UR que explica tudo isso de um jeito bem mais interessante. Andando pelo Twitter, eu encontrei um cara chamado... Como é que é o nome daquele cara triangular, mano? Andando pelo Twitter, eu acabei caindo no tweet do Dashikawa, que pra quem não sabe, é um cara que é especialista nesse tipo de vídeo de terror, com AUs e esse tipo de coisa. Não só com AUs, mas com terror no geral. Esse tweet passaria despercebido nos meus olhos, até que eu li a legenda. Diamante Branco era uma bela criatura. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Mas será que é realmente Steven Universo que ele tá falando? E só por esse tweet eu tive toda essa ideia pra fazer esse vídeo. Meu canal não é muito sobre isso, mas como o meu canal tá numa vibe mais macabra, eu vou abrir essa exceção. Porque eu não conhecia essa U. E pra finalizar com toda essa introdução, eu peço pra que você pelo menos deixe o seu like e se inscreva-se no canal se caso você goste desse vídeo. Bom, e sem mais delongas, vamos falar sobre a White Diamond AU, a Suprema Diamante Branco. Diamante Branco era uma criatura maravilhosa. Ela era um prazer para seu povo, até o dia que se viu culpada, banida dos céus por querer mais poder. E então, sendo forçada a renunciar a tudo, como a tola que ela foi. E quando caía dos céus, dançou até aterrissar em um planeta solitário. Homeworld. Quando acordou, entrou em um estado de tranquilidade até que a realidade bateu. Ela olhou ao redor e apenas viu uma terra deserta. Nunca se sentiu tão sozinha. Conforme as semanas passavam, ela vagava por esse planeta vazio, apenas para acabar desapontada a cada esquina. Meses se passaram e ela desistiu. A ideia de apodrecer era o seu consolo, até que um dia, um milagre aconteceu. Um surto de seu poder pulsou por todo o seu corpo, e sob sua mão estava... uma flor? Ela criou vida. Com o tempo, ela aperfeiçoou essa nova habilidade, tentando criar seres vivos, até o dia em que ela se sentiu plenamente pronta. Ela queria criar um ser semelhante ao seu poder. Ela se interconectou com o planeta, formando galhos em sua cabeça. E com seu poder, criou Diamante Amarelo. Depois, Diamante Azul. Até ela criar seu último diamante, Rosa. O que a matou no processo. O novo propósito dessas diamantes era continuar o legado de criar vida. E assim fizeram. Milênios se passaram e as diamantes, agora mais velhas e reformadas, finalmente construíram sua utopia. Até que a Diamante Rosa é presenteada com a Terra, em que ela se encanta com o planeta assim como na série original. E do mesmo jeito, ela tenta convencer Amarelo e Azul, porém sem sucesso. Se elas não iriam escutar a Rosa, elas teriam que escutar a Rose. Foi então que a Diamante Rosa, forjando sua própria morte, foi despedaçada. Com isso, as diamantes preparam seu último ataque, o dano das diamantes, o que acaba com todas as gems do planeta Terra, sobrando apenas as Crystal Gems. Rumores começam a se espalhar por Homeworld, dizendo que Rose deu à luz a um filho, e que esse filho libertaria todas as gems e daria um fim no Império das Diamantes. E agora, Homeworld estava sendo ameaçada por uma criança. Em pânico, Amarelo e Azul comeram um corpo despedaçado de branco, esperando que ganhasse algum tipo de poder sagrado, mas isso apenas levou ao desastre. A Segunda Guerra Gema havia começado, e logo terminou com a Yellow e Azul despedaçadas.
e uma nova era de liberdade começa em Homeworld. Essa história é no mínimo intrigante, e me chamou a atenção não só por criar uma realidade alternativa que tem muitas coisas diferentes, ao mesmo tempo que segue a linha cronológica normal do desenho, com poucas diferenças como as diamantes terem órgãos, algo bem peculiar, pois caso você não saiba, as gems são feitas completamente de luz. Suas pedras basicamente criam um corpo físico a partir de luz, não tendo nenhum tipo de massa orgânica igual os humanos ou os animais ou qualquer ser orgânico. A maior analogia que eu encontrei para White Diamond aqui é como se ela fosse uma grande árvore, que vai dando vida ao ambiente até que ela simplesmente perde todas as suas forças e morre. Caralho, que mórbido. O que me deixa com mais curiosidade é o que seria o White Diamond aqui nessa U? Seria ela uma espécie de anjo? Um anjo que caiu dos céus? O que é esse céu que a história nos conta? De acordo com o autor, nesse céu existem outros anjos além da Diamante Branco, sendo bem diferentes das formas humanas, feitos de luz e parecendo grotesco aos olhos humanos. O céu é descrito como um lugar que é incompreensível para a mente humana, o que me fez pensar quais seriam as referências que o autor usou, além de algumas coisas da cultura pop, né, evangelho. Ele diz ter usado algumas referências religiosas, o que me fez pensar que ele teria se baseado um pouco na Bíblia cristã, onde aqui é nos contada a história de um anjo que era sedento por poder. Algo bastante semelhante com a queda de Lúcifer do céu. Então, peraí, você tá comparando a White Diamond dessa U com a história de Lúcifer da Bíblia? De certa forma, sim, pois os dois tiveram o mesmo fim, pelo mesmo motivo: sede de poder. Embora eu não possa afirmar com certeza, digamos que essa é a minha mini teoria do que essa história poderia ter se baseado. Não usem isso como verdade. Ou usem, sei lá, façam o que quiser. Embora a história não seja muito longa ou tenha muitas diferenças da série original, ela tem algo que muitos AUs não têm. Embora a história comece de uma forma bonita na questão artística, ela vai se distorcendo e à medida que vai avançando, vai ganhando um tom mais grotesco, com as diamantes tendo formas semelhantes aos seres que viviam ali no planeta, amarelo sendo semelhante a um inseto, azul sendo um ser das águas profundas e a rosa sendo uma flor. Que irônico, não? E mesmo tendo toda essa lógica, eu ainda consegui encontrar alguns furos. São bem pequenos e não são tão relevantes, mas ainda assim é bom se falar. Sabe o dano das diamantes que eu falei na história? Teoricamente, ele não poderia ter acontecido da forma que aconteceu na série, pois a Diamante Branco já havia falecido. E provavelmente ele não daria certo do mesmo jeito que deu na série, porque cada diamante trabalha com alguma coisa nas gems. A Yellow trabalha com físico, a Blue trabalha com emoções, e a White trabalha com psicológico. Se a White não tá ali, a corrupção não duraria por muito tempo, e não haveriam só as Crystal Gems como as únicas gems sobreviventes no planeta. E apesar dessas inconsistências, eu sinto que essa história foi criada pela curiosidade do autor, que talvez não tenha planejado ou desenvolvido completamente a narrativa. Por exemplo, eu não achei o nome da AU, por isso que eu batizei ela de White Diamond AU, porque ela foca muito mais na Diamante Branco do que no Steven em si. De qualquer forma, é uma história muito boa que questiona a possível origem das diamantes da sua própria interpretação, já que a própria série não explica essa história, ou na verdade não quis explicar. Pois caso você seja um fã um pouco assíduo da série, saberá que ela lançou um livro chamado End of an Era, que lá teoricamente seria tudo sobre a série. Teria, se algumas partes não estivessem censuradas, literalmente censuradas, pois parece que ela ainda decide trabalhar esse tipo de coisa. Eu não tô dizendo que a série vai voltar ou se ela pretende voltar algum dia. Eu espero bastante, mas até lá eu fico contente com essa U tentando explicar da sua maneira como que isso teria acontecido, que me deixou tão inspirado que me fez fazer esse vídeo, mesmo meu canal não tendo muita coisa a ver com o conteúdo. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Se puderem se inscrever, ver ou compartilhar algum vídeo desse canal, estaria me ajudando bastante. Passa nas redes sociais que estão aqui na descrição. Muito obrigado aos membros aqui do canal e até a próxima.